pessoal, mais uma vez estamos aqui no ritmo acelerado de gravações. Às vezes a gente tem que realmente puxar na memória algumas coisas que aconteceram e que tem uma gravidade gigantesca. Aquelas que fazem realmente o tom leve ficar bastante soturno e fazendo com que a gente tenha uma postura até mais de tom de voz, entonação e expressão facial que certamente vai estar mais prejudicada, né? Eu falo a respeito do cidadão, vou até ver aqui no telefone para não perder a chance, né? O nome do cara é Giovanni Quintela Bezerra. Vamos lá. O que o Giovanni Quintela Bezerra faz? Ele é médico, por enquanto, né? E aparentemente está impossibilitado duplamente. Uma pela privação da liberdade e a outra pela aplicação sumária de uma sanção suspensiva oriunda do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, né? Ele está suspenso da atividade da medicina por conta do perreco que ele caiu, né? É difícil fazer qualquer tipo de afirmação objetiva quando a gente tem um fundamento enquanto profissional da advocacia de primar pela calma, pela cautela e fazendo isso lembrando-se das garantias do devido processo legal da ampla defesa do contraditório, né? Mas esse Jack miserável, filho de uma égua, foi gravado e depois foi preso em flagrante delito em virtude da prática abominável de molestação, vou utilizar esse eufemismo aqui, de uma pessoa vulnerável quando ela se encontrava no ato generoso, limpo e magnífico da maternidade. Por que tudo isso é que eu falo? É porque sem gravidez a humanidade, a espécie humana estaria afadada à extinção, já que ainda não é possível aduzir que os bebês de laboratório são a maioria dos processos reprodutivos da raça humana, né? Então precisa do papai e da mamãe para nascer um nenezinho. Esse cidadão, eu não vou ser cauteloso não, né? Esse desgraçado, depois de suscitar muitas dúvidas na equipe, principalmente na equipe de enfermagem, né? Foi gravado cometendo um ato de vilipêndio à mãe, a gestante que estava ali aguardando simplesmente para ter a maior felicidade que um ser humano pode ter, que é conduzir a persecução da vida humana e da perpetração da sociedade, em virtude da continuidade de nossa espécie no planeta Terra. Aí eu fico pensando, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento dos meus filhos. Muito provavelmente, tudo de ruim leva a alguns critérios subjetivos de análise de como esse camarada atuava, né? Porque ele não era muito decoroso, não, inclusive com relação a ousadia, porque ele fazia isso num ambiente em que outros profissionais da medicina e outros profissionais de profissões envolvidas na saúde, notadamente a equipe de enfermagem, se encontravam no mesmo átrio ali, no mesmo ambiente. Então o cara ficava ali do lado de um pano branco, não deixava ninguém chegar muito perto e cometia as atrocidades dele, né? E o que acontece? Eu vi meus filhos nascerem. Eu vi minha mulher 3 vezes na sala do centro cirúrgico. A gente fica ali do lado. O pai, a gestante tem um direito que é imprescindível. Cada vez mais isso está se provando absolutamente imprescindível. Que não tem condição nem de você falar, mas às vezes não pode. Esquece. A gestante precisa ter um acompanhante do lado para que violência obstétrica,
piadinha, comedinha, seja completamente impedida. Se não tem o pai, por razões diversas, mas a mãe dela pode estar junto, o pai dela pode estar junto, um outro familiar, alguém precisa realmente acompanhar a gestante. Porque com o pai lá, eu duvido que o Diecão aí ia se meter a besta. Entendeu? Ele tem uma prática assim que atenta para um potencial modus operandi, né? Em que ele aproveita uma eventual vulnerabilidade do núcleo familiar, da gestante, das pessoas que a acompanham, do seu acompanhante legal na boa hora da gestação e do parto, para falar assim, não, esse caso aqui você não pode acompanhar, tem que ficar do lado de fora. Ficar do lado de fora é o cacete, rapaz. Eu fico imaginando, você deve estar numa situação vulnerável, os caras vão te pegar lá, meu. Entendeu? A gente não pode permitir que a própria dignidade dele, como fundamento da própria República, e um fundamento de direito de primeira grandeza, a dignidade da pessoa humana, ninguém pode fazer com ele o que ele fez com as pessoas vulneráveis. Mas eu fico me colocando a pensar o que teria acontecido minimamente de forma parecida comigo estando do lado da minha mulher na hora que meus filhos estivessem nascendo. A humanidade acaba sendo colocada de lado. E o sujeito de bem, que é um critério subjetivo, mas quem é de bem sabe quem é de bem, às vezes acaba cedendo aos seus instintos primitivos, né? Se eu vejo uma situação que não pode ser nem tanto extrema, mas ela certamente é grave, de que minha mulher, na situação da boa hora do parto, se encontra sobre uma potencial violação aos seus direitos de gestante, de mãe, de mulher, pode ter certeza que eu estrelo, eu viro um bicho lá dentro. Porque o acompanhante tem exatamente esse papel. E aí prova a vilania, prova o quanto o cara é covarde quando ele faz um negócio desse, né? E é ao mesmo tempo corajoso. Como é que pode ser uma situação tão antinômica assim, se apresenta e muito provavelmente eu estou certo em fazer a prova de que o sujeito ao mesmo tempo é covarde e é corajoso? Porque ele fez isso ali na frente de testemunhas, não estava nem aí. E ele se utilizou da premissa da conduta médica para falar, olha, eu quero o acompanhante fora da sala. Não permita, você aí, pai, você aí acompanhante da gestante, que ninguém, pode ser o filho da puta do mundo que for, tire você da sala. Porque hoje em dia a gente vive num estado o estado catatônico das coisas. O sujeito que prestou o juramento de Hipócrates, perdoem, eu até gaguejei, mas o juramento é de Hipócrates, de defender a vida, de fazer com que a vida seja protegida, se propõe a um papel desse, de Jack, dentro de uma sala, de um ambiente controlado, com outros membros da equipe médica, com membros da equipe de enfermagem, e ainda é brabão, é bichão com a enfermagem. Meu irmão, nessas horas, como um profissional do direito, não só da advocacia, mas do direito, a gente se depara com um aparente conflito, né? Porque no Estado democrático de direito, as penas nunca podem ser cruéis, mas elas têm que ser condizentes com a reparação social e com a reparação do bem jurídico vulnerado da vítima. E essa conduta, ela é de toda abominável. É ignominiosa, é nojento demais. A gente não consegue encontrar adjetivos suficientes para poder fazer a mensuração do que isso deve ser considerado, deve ser postulado no debate social, jurídico e social. Porque ele se aproveita de pessoas vulneráveis, ele se aproveita de uma
proteção tácita a respeito da técnica que ele exerce, da medicina. Não é muito fácil encontrar anestesistas. É uma especialidade médica muito demandada. É aquela que o sujeito, sem ser reconhecido como muito importante no espectro da medicina, isso é até injusto, porque de fato ele é muito importante. O anestesista pode parar um hospital, simplesmente não fazendo nada. O cirurgião está a postos, a equipe médica de apoio, a enfermagem, os instrumentadores, quem controla acesso e saída do centro cirúrgico. Se não tiver um anestesista para poder fazer a aplicação da sedação, o centro cirúrgico não funciona. Então, é imprescindível a atuação dessa especialidade, do profissional da anestesiologia. Mas a gente se põe num papel de julgador aqui também, julgador social e político. Como pode ser possível que uma conduta dessa tenha acontecido na primeira e nas outras vezes? E nessa vez que o positivo berrou, né? Que o perreco estourou. É complicado. Eu não podia deixar de falar, porque eu lembrei das vezes que eu estava lá. Vocês não têm ideia de... Quem tem ideia tem, sabe o quão maravilhoso e o quão especial é você acompanhar o nenenzinho da sua vida nascer. Depois de novo e de novo. E você vê, rapaz, o sujeito vai colocar minha mulher numa situação de vilipêndio? Não dá, né? E ele se utiliza dessa proteção tácita da questão técnica da medicina e se utiliza do maior comportamento de baixeza que um ser humano pode ter, que é o da covardia. Porque ele pega aquelas pessoas vulneráveis para fazer. Ele pega aquela família em que ele consegue fazer com que o acompanhante não participe dos trabalhos do centro cirúrgico, que ele não acompanhe a gestante na sua boa hora, e ele perreca. Ruim, né? Então, o título diz respeito não ao cara, nem a ninguém que tenha tido essa experiência tão desprezível, mas a qualquer um que, estando numa situação de ver e de pegar o comportamento do camarada, perca a sua humanidade e se transforme num animal caçador e violento. É difícil falar isso numa sociedade instituída de forma a obedecer ao império das leis. Mas o império das leis, inclusive a lei penal, tem como premissa básica a dignidade da pessoa humana. É um fundamento republicano. Depois nós temos lá as excludentes de ilicitude, no caso em que você se vale de medidas físicas firmes, bastantes, a suprir a legítima defesa sua própria ou de outrem. Então, se o camarada é pego numa situação de Jack, ele merece ter todo o carinho que um Jack merece, né? Ele não vai sistematicamente ser exposto a uma situação de vilipêndio da sua dignidade da pessoa humana, integridade física, sistemática. Mas no momento em que as coisas acontecem, ele está sujeito sim, viu? Porque a injusta agressão precisa cessar. A legítima defesa da pessoa vulnerável precisa ser exercida. E a gente não pode coadunar com isso, não pode coadunar também com discursos fáceis de gente babaca. Como eu disse num vídeo anterior, né? Do humor involuntário de gente sem graça. É um vídeo interessante, depois se vocês quiserem fazer a grande gentileza de acompanhar e dar um pouquinho de risada lá. Inclusive tá aqui. Só clicar aqui, tá bom? Tá no card o vídeo do humor involuntário de gente sem graça. Essas pessoas fazem algumas comparações que são absolutamente descabidas, né? De
questões que envolvem dificuldade em contextualização da violência sexual como se fossem absolutamente verdadeiras, né? Não dá para comparar esse caso com nenhum outro caso que haja certa controvérsia. A palavra da vítima é importante, ela é mensurável, mas ela não é a rainha das provas. Quando há certa controvérsia. Eu falei também, de novo aqui também, ó, tá aqui, tem aí uma pequena historinha no canal, a respeito da divulgação de dados e informações que são secretas pela dignidade das vítimas, no caso que o Intercept fez a divulgação indevida e parcial e mutilada da informação daquela criança que, depois de bastante insistência e de um clamor popular, passou por um processo de abortamento de um feto, só que a premissa de que ela havia sido estuprada sem absolutamente nenhum tipo de discussão, quando o pseudo e potencial estuprador também era uma pessoa inimputável do ponto de vista sexual, porque o estupro de vulnerável tem a obrigatoriedade do critério legal, que é a partir dos 14 anos para baixo. Tudo bem que o adolescente de 13 anos responda pela prática do ato infracional análogo ao da violência sexual. Só que, neste caso, havia um aparente romance, que foi sonegado no primeiro momento em que as informações foram trazidas à tona. Um outro momento também, já um pouquinho mais para trás, que inclusive virou lei, foi a da imputação firme realizada pela vítima, que se chama Mari Ferrer, lá no Paraná, a respeito da conduta de um homem que não tinha nada contra si que o desabonasse. E você imputar a conduta de violador a um homem é muito grave, né? Quando ele não é muito ofensivo. Isso é degradante demais. Agora, como é um fela da puta desse aí, desse maldito, desse anestesista, Guilherme, né? Ele foi pego em flagrante e pegando uma pessoa vulnerável. Não dá. Foge um pouco da minha linha aqui. Eu tento utilizar de um vernáculo, tento ser um pouco mais amistoso, com a possibilidade de um sorriso mais fácil, mas esse assunto é degradante demais, né? Vocês vão ver nesses nesses vídeos que a gente fez em oportunidades anteriores, que é muito presente esse tipo de desvirtuamento do debate que é obrigatoriamente fático. O que é. O que é perreco é perreco. O que não é, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tá bom? Então, pessoal, na próxima oportunidade eu pretendo ser um pouco mais leve e ser menos ostensivo na minha manifestação, em obediência ao princípio da advocacia. E que o profissional da advocacia precisa responder como valor pai de todas as suas atuações, que é a da primazia do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, sob a premissa da presunção de inocência. Mas quando o negócio é muito evidente, como é esse aí, o homem fala primeiro do que o advogado, né? O pai grita. E algumas ações afirmativas, alguns avanços legislativos são muito importantes. E assim a gente precisa reconhecer. A lei que garante o direito da gestante de participar, de ter a participação, melhor dizendo, a gestante está na boa hora dela, é óbvio que ela participa, né? Mas o seu acompanhante de participar do trabalho de parto é imprescindível para que o respeito da dignidade da mãe e da gestante seja alvo de incontrovérsia defesa.
Tá bom, pessoal? Like no vídeo. Aperta o botão de like. Compartilhe o vídeo. É uma mensagem longa, nem sei quantos minutos está dando aí, mas é mais do que eu costumo falar, né? Eu falo em tiros menores, mas tá dando aí uns 20 minutos. E se inscreva no canal. Os vídeos estão no card, como eu falei agora há pouco. E a gente vai soltar bastante coisa nessa semana aí. Vamos compartilhar tudo que a gente tem aqui, fazer com que o maior número de pessoas tenha a oportunidade de consultar as nossas mensagens. Um grande beijo a todos e vamos dormir com essa daí, porque essa foi de lascar. Um abraço.